A mensagem de hoje é destruindo as fortalezas espirituais da mente. Ela é uma sequência da mensagem que eu preguei domingo passado, expondo as fortalezas espirituais da mente. Eu quero começar lendo em Colossenses 3, versículo 15, um texto que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo é que deve arbitrar as nossas decisões, as nossas convicções, as nossas atitudes. É a paz de Cristo que deve ser o árbitro no nosso coração. Eu quero começar lendo um texto da neurocientista Caroline Leaf, uma das maiores neurocientistas do mundo, e ela é uma mulher cristã. Ela escreve o seguinte: a escolha é real, livre-arbítrio existe. Você é capaz de sair de fora de si mesmo e observar o seu próprio pensamento, consultar a Deus e mudar o seu pensamento tóxico e fazer florescer os pensamentos positivos. Quando você faz isso, o seu cérebro responde com uma resposta neuroquímica, e mudanças estruturais acontecem que fazem desenvolver o seu intelecto, a sua saúde e a paz. Você pode assim experimentar a harmonia da alma. Queridos, eu quero começar dizendo para vocês que o seu cérebro, ele tem mais de 100 bilhões de neurônios. E é exatamente na conexão destes neurônios que os pensamentos existem. Este é um processo eletroquímico. Ele é elétrico na medida que existe a transmissão de eletricidade de um neurônio para o outro, mas é químico também, na medida que existem neurotransmissores que ajudam na sinapse, na conexão entre dois neurônios. Para vocês terem uma ideia, um neurônio é capaz de fazer 10.000 conexões. Imagine do que uma mente humana é capaz de fazer. Os cientistas descobriram nos últimos 20 anos que os nossos pensamentos ocupam um lugar físico no seu cérebro. Você sabia disso? Por exemplo, quando alguém começa a aprender a andar de bicicleta, não é natural. O equilíbrio não é firme. A pessoa, quando pedala, às vezes cai. Mas com o tempo que ela vai treinando, o cérebro vai construindo estruturas mentais que, na verdade, alojam essa nova habilidade de você andar de bicicleta. De maneira que, quando isto é finalizado, aquela estrutura de pensamento faz com que você pedale sem pensar. Existe até o ditado que diz: isso é fácil como andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Já ouviram esse pensamento? Por quê? Porque aquela estrutura que te permitiu andar de bicicleta foi formada na sua mente. Os cientistas, então, hoje afirmam com categoria e com certeza de que todos os pensamentos que nós temos, se são repetidos, eles acabam por formar uma estrutura física no seu cérebro. Então, aprender uma nova língua, estudar uma matéria na faculdade, tudo isso você constrói estruturas de pensamentos físicos. Ao mesmo tempo, quando você tem uma tristeza, uma decepção, uma perda, você pode construir também pensamentos que permanecem no seu cérebro, de maneira que toda vez que você pensa naquela situação, volta a doer, você volta a se lembrar de tudo aquilo que você sofreu. Agora, o incrível, gente, não é os cientistas descobrirem nos anos 2000 que os nossos pensamentos formam estruturas físicas. O extraordinário é que 2000 anos atrás a Bíblia já falava sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 10, os versículos 3 a 5 diz o seguinte:
Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: embora a gente viva no mundo físico, né, carnalmente, a nossa guerra não é simplesmente no mundo físico. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são humanas, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo, gente, é que nós vivemos no mundo físico, mas lutamos numa outra atmosfera espiritual. E as armas que Deus nos dá não são humanas, são poderosas em Deus para destruir estas fortalezas, que são as estruturas mentais criadas por Satanás com a nossa anuência, e que permite que você muitas vezes fique aprisionado em mentiras, em sofrimentos, em dores e em lembranças. Em toda ansiedade que vem por conta de uma experiência negativa, todo trauma, toda ferida, toda insegurança, tudo isso acontece porque existem estruturas mentais que te aprisionam. A estas estruturas a Bíblia chama de fortalezas da mente. Mas o texto aqui, ele fala algo interessante. Quem é que dá as armas espirituais? Deus, diga Deus. Mas quem é que luta para destruir as fortalezas? Diga eu. Porque o texto diz: as armas que nós recebemos não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, além desse substantivo fortalezas, tem um segundo aqui, que é o sofisma. Alguém sabe o que é um sofisma? Esta palavra sofisma, ela nasceu no 5º século antes de Cristo, na Grécia, quando alguns homens filósofos, homens inteligentes, loquazes, competentes para elaborar pensamentos, eles eram chamados de sofistas. Eles criaram raciocínios lógicos que eram assim altamente influenciadores, mas que não tinham nenhum compromisso com a verdade nem com os fatos. Na verdade, a escola dos sofistas era uma escola de gente que gostava de discutir, de argumentar, de bater papo e discutir sobre qualquer coisa em cima de raciocínios lógicos, mesmo que não tivessem nenhum compromisso com a verdade. Com o passar do tempo, a palavra sofisma passou a significar o quê? Um raciocínio lógico, porém falacioso. Então, quando a Bíblia diz que as armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir sofismas, para anular sofismas, é porque os sofismas são poderosos para mudar a mentalidade das pessoas. Mas Deus nos capacita, através das armas espirituais, para anular os sofismas, que muitas vezes são responsáveis para construir fortalezas de mentira. Amém? Então, depois desta introdução toda, na qual eu disse para vocês que tudo que você pensa acaba produzindo uma estrutura de pensamento, e se você pensa muito, e se você confessa muito, aquela estrutura ou será algo extraordinário que vai te deslimitar, ou vai ser uma fortaleza que vai te aprisionar. No texto de Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10, eu encontrei aqui 5 atitudes que nós precisamos ter para destruir as fortalezas da mente e anular os sofismas. Vamos ler lá. Tiago 4, de 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O final deste texto diz que Deus vai nos exaltar, que Deus vai nos dar sucesso, que Deus vai nos dar vitória. Mas esse texto apresenta um processo através do qual nós podemos destruir fortalezas e anular sofismas. Amém? Quantos aqui querem aprender esse processo e colocar em prática na tua vida? O primeiro passo que a gente tem que fazer, gente, é nos sujeitar a Deus. Então sujeite-se a Deus. O texto diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Repita comigo, diga assim: o livre-arbítrio não é uma ilusão, é um fato. Queridos, toda mudança de mente é intencional. Começa com uma decisão. Acontece que a ciência, os neurocientistas, eles dizem que uma tomada de decisão racional demora de 7 a 10 segundos. E ela se dá aqui na frente, nessa região frontal aqui, acima da sua sobrancelha, chamada de córtex neofrontal. Então, todo o raciocínio, toda a decisão, desde as menores até as maiores, demanda um tempo. Mas existe uma outra área do cérebro, mais primitiva, chamada de sistema límbico, onde existe a chamada amígdala, que é responsável pelas emoções. Você sabe quanto tempo que demora para um cérebro responder como resultado de emoções? 0,25 segundos. Ou seja, uma resposta racional de 7 a 10 segundos para começar. Uma resposta emocional 0,25 segundos, ou seja, 1/4 de segundo. É por isso que muitas vezes alguém toca naquele ponto fulcral de você e você responde numa explosão. Sim ou não? É aquela explosão. Bah! Aí depois passa o tempo e você fala: meu Deus do céu. O cérebro humano é muito complexo. Agora, tudo aquilo que é resposta emocional é desastroso. Você destrói um relacionamento, você destrói uma amizade, você destrói uma vida num momento de rompante, num momento em que você reage dominado pelas emoções. O gaúcho que está ali, aliás, gostei de ver aqui na frente, viu? Uma vez me mandou um artigo para eu ler, você lembra disso? O sequestro da amígdala. Não é essa amígdala daqui não, tá? É aquela porção do sistema límbico que é responsável pelas emoções. Muitas vezes nós todos somos sequestrados. Eu durante a minha juventude inteira, gente, eu era sequestrado pela amígdala. Eu era bonzinho, mas tocava naquele ponto, eu explodia. Até que um dia o Espírito Santo falou assim: bonito, né? Você fica aí se desculpando, dizendo que você é assim mesmo. Você está me envergonhando. Comece a tomar a decisão de mudar. E eu comecei a tomar a decisão de mudar. O Colucci, que está aqui um dia, também está aqui. Um dia ele fez um comentário, que eu não sei se foi em tom de crítica ou de elogio, mas eu adorei. Ele falou assim: porque às vezes você está tratando com os discípulos, né? Às vezes um fala mais duro, outro fala mais leve. E ele disse assim: ah, pastor, a pastora bate e você assopra. Eu falei: como é que é? Repete. Porque, gente, a vida inteira quem fazia o papel duro era eu. E agora eu vi de um companheiro de ministério que eu sou doce, eu fiquei muito feliz. Olha, deu trabalho, viu? De vez em quando o velho homem ainda grita, ainda quer voltar à vida. Morre, desgraçado. A verdade, gente, é que muitas pessoas são dominadas por emoções. A emoção, ela é imediata. No momento que você explode, você libera uma série de
de elementos químicos, de neurotransmissores, de adrenalina, que faz com que você tenha atitudes, e se você não matar ali aquela atitude, aqueles pensamentos negativos começam imediatamente a construir estruturas de pensamento tóxicas, chamadas de fortaleza da mente, segundo a palavra. Então, por uma decisão, eu escolho obedecer a Deus e me sujeitar a Ele. De maneira prática, gente, em qualquer situação da tua vida, quando você estiver diante de uma atitude que você cometeu, ou que está com vontade de cometer, que seja contrária à palavra de Deus, escolha dizer que a palavra é verdade e o que você sente é mentira. Amém ou não? É uma escolha sua. A palavra arrependimento no grego é metanoia, é mudança de mente. 99,9% das pessoas do mundo agem por aquilo que sentem. E a Bíblia diz que o coração do homem é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? O que você pensa não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então escolha dizer sim para a palavra e não para os teus sentimentos. Davi dizia: ó minha alma, porque está abatida, espera em Deus. Quando você se entrega para as emoções, meu querido, o resultado é terrível. São escolhas erradas. Mas quando você obedece à palavra de Deus, por uma escolha, o diabo vai perder para você. Lá no Getsêmani, o próprio Jesus, estava diante de uma decisão que mudaria não só a história da sua vida, mas da humanidade. Quando ele começou a sentir a pressão psicológica, emocional, espiritual do que viria depois, que era a morte, ele disse para os discípulos: a minha alma está oprimida até a morte, abatida até a morte. Ficai aqui e interceder por mim. Eles não puderam interceder, porque os discípulos também estavam debaixo de opressão. Então ele vai para Deus e ora no capítulo 26 de Mateus, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A alma dele estava muito abatida. Ele queria se livrar daquilo tudo. Mas ele escolheu não fazer o que ele sentia, mas fazer o que o Senhor sentia. Amém? Por isso que eu digo que a vitória não começou na cruz, começou no Getsêmani. Lá em Mateus 6, versículo 10, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Na tua vida, a vontade de Deus só será feita se você decidir assim. É intencional, é escolha do homem. Não importa o que eu sinto, tem dia que eu sinto que Deus me ama, tem dia que eu sinto que Ele não me ama. Eu continuo a agir sabendo que Ele me ama. Amém ou não? Este é o primeiro passo em relação à desconstrução dessas estruturas mentais. Porque os sofismas, o engano, que foram construídos através de raciocínios falaciosos, que tocaram em emoções, sentimentos, se você deixar, eles permanecem. Mas se você combater com a palavra de Deus, sujeitando-se a Deus, certamente esses raciocínios desaparecerão. Os cientistas também dizem, gente, que da mesma maneira que você constrói uma estrutura física, você, se não usar, ela é destruída aos poucos. Por exemplo, eu com 13 anos eu comecei a tocar violão. Comecei com 12 horas por dia. No auge eu tocava 16 horas por dia de violão. Gente, eu pegava o violão, eu não tinha que esquentar, eu estava quente. Eu fazia escalas velocíssimas, sem nem esbarrar. Por quê? Porque eu investi muito tempo naquilo. Eu passei anos sem tocar violão, acho que uns 7 anos eu não tinha violão, só tocava piano. O dia que eu peguei no violão, comecei a trastejar, a velocidade não ia, os acordes não saíam limpos. Eu não entendia por quê. Hoje eu entendo. Porque quando você não usa aquela estrutura mental, ela
se desfaz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles pensamentos que te fustigaram durante anos e que foram alimentados pela tua palavra, pelas tuas atitudes, se você parar de falar sobre isso, eles vão desaparecer. Quando você substituir o ninguém me ama porque eu sou amado de Jesus, quando você substituir a ansiedade, não vai dar certo, eu vou quebrar, as coisas não vão acontecer, porque Deus é o meu provedor, Ele é Jeová Jiré, gradativamente. E quanto mais você investir nesta nova estrutura mental de fé, de sujeição a Deus, mais rapidamente aquelas estruturas mentais que te aprisionam vão se destruir, pedra por pedra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Quando Satanás soprar na tua mente que a palavra de Deus é inadequada, repreenda ele. Quando ele soprar na sua mente que não existe verdade absoluta, diga: a palavra de Deus é a verdade. Quando ele afirmar que as coisas não vão dar certo para você, porque Deus não te ama, diga para ele: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Rebata o diabo com a palavra, sujeite-se a ela e ele fugirá de vós. Amém? É intencional, é uma escolha sua. Eu me lembro que o Boré, muitos aqui conhecem o Boré. O Boré era um jovem que se meteu nas drogas até o mais profundo que alguém pode ir. E ele um dia se converteu. E ali começou a guerra do Boré para não usar mais drogas. E ele venceu. Já deve fazer uns 30 anos que ele não usa droga. E um dia eu perguntei para ele: como é que foi a sua luta? Ele falou: pastor, era enfrentar o cão. Eu falei: mas como é que você venceu? Ele falou: eu ia na igreja o dia inteiro, todo dia. Tinha um culto, eu ia. Tinha uma reunião de oração, eu ia. Tinha uma escola dominical, eu ia. Tinha um seminário, eu ia em tudo quanto é lugar, porque eu tinha que encher a minha mente de Deus. E foi assim que ele venceu. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Quando você submete intencionalmente a Deus e a sua palavra, essas fortalezas que são alimentadas e construídas pelo diabo vão ruir na tua vida. A segunda atitude que você precisa ter é resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como é que você resiste a um ser tão poderoso, gente? Eu quero dizer que você começa a resistir através da morte do eu. Em Mateus 16, 24, o texto diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Hoje os estudiosos da mente dizem que nós vivemos numa geração de frouxos. Uma geração que foi formada, gente, com conforto, com comodidade. Hoje você quer mudar o canal? Você quer baixar o vidro do seu carro? É tudo fácil. Hoje as pessoas querem conforto. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. E aí destrói todo mundo que está em volta. Então é aquele indivíduo de 60 anos que quer ficar com a menina de 20. Vai olhar no espelho, seu velho. Me desculpe. Quem é que tem 20 anos? Cadê o Kevin? Kevin tem 30, mas vem cá o Kevin. O Kevin está por aí ou saiu? Quero um cara bem bonito. Um jovem bem bonito, no auge. Vem cá. Até vocês estão com muita vergonha. Não é possível que não tenha um jovem aí bonito. Cadê o Ramon? Se o Ramon não vier, vocês vão imaginar o Ramon do meu lado aqui. Imagine uma menina de 25 anos tendo a escolha de ficar com um jovem como com o Ramon, não, porque ele já é comprometido, viu? Mas com um jovem como o Ramon ou com um velho como eu. Quem que ela vai escolher? O Ramon. Eu falei uma vez para um cara desse, falei: meu filho,
Você já viu pobre com mulher bonita? Ele quer sua grana. Sai fora. Cadê? O Kevin está vindo? Chega aqui, Kevin. Precisa cortar essa barbinha aí que se enfeia, mas você é mais bonito do que isso. Eu vi esse menino aqui, ele era desse tamanho assim, ó. Eu falava para ele assim: ô Kevin, eu sou o The Flash. Tá falando que é verdade. 5 anos ele tinha. Eu falava: olha aqui, eu vou correr até lá e vou voltar. Ele falava: já foi? Eu falei: já fui e já voltei. Mas olha que moço bonito. Imagina se uma moça de 25, 30 anos vai querer ficar com um cara que nem eu. Vai querer um dele, não é? Muito obrigado. Pode aplaudir. Então, ai pastor, mas eu amo aquela mulher. Tudo bem, querido, mas ela é casada. Escolha dizer não. Você não sai do adultério porque está sentindo, você sai porque você decidiu resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma escolha, resista ao diabo, amém ou não? Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Lá em 2 Coríntios 5 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, até que se fizeram, e eis que se fizeram novos, amém ou não? Do mesmo jeito que você tem a natureza pecaminosa, Deus te deu a natureza de Deus dentro de você. Há uma luta, mas a escolha de alimentar a natureza de Deus vai fazer você vencer. Se o diabo está te dizendo que você não vai conseguir vencer a tua limitação, ele está mentindo. E a palavra de Deus está dizendo que é possível. Então, resista ao diabo. Essa segunda atitude. Eu sinto. Pouco importa. A Bíblia diz que o coração do homem é extremamente enganoso. Quem o conhecerá? O que você sente tem que estar debaixo do que a palavra de Deus diz. Em Mateus 16, 24. Não, o terceiro texto é Gálatas 2:20, diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vejam que nós temos aqui nesses 3 textos uma evolução de como é possível você resistir ao diabo. O primeiro texto diz que eu tenho que morrer. Você quer seguir a Jesus? Carrega a tua cruz. E cruz é símbolo de morte. É morrer da carne, é morrer da vontade, que é contra a vontade de Deus. No começo vai doer, mas depois vai passar. Por quê? Porque na hora que você diz: estou morrendo, Deus vem e te dá a natureza dele. Agora você tem dentro de si a natureza de Deus para começar a te capacitar a brigar contra a tua carne. E até chegar um momento em que você pode dizer, como Paulo dizia: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne é a vida do Filho de Deus. É para glorificar o Filho de Deus. Amém, igreja? É possível, mas tudo começa aqui. Então resista a Satanás. Diga para ele: não, diabo, você não vai me vencer. Você não vai destruir a minha vida. Você não vai destruir os propósitos de Deus para a minha vida. Amém ou não? Não pelos sentimentos. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Mais do que seguir a Cristo, é deixar Ele viver em você. A terceira atitude que nós precisamos tomar para destruir essas fortalezas: aproxime-se de Deus. Tiago 4, versículo 8, a primeira parte diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Pessoas que estão debaixo das fortalezas da mente são pessoas que lutam com a rejeição. Satanás te tenta, você cede e cai, aí ele vem e te acusa. Deus não te perdoa, já era, não tem mais jeito. E aí a pessoa fica no lugar dela, quando não faz coisa pior, né? De se afastar de Deus. A Bíblia está dizendo: chegai-vos a vós.
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O fato de você não sentir a presença de Deus não significa que Ele não esteja com você. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que você pode entristecer o espírito, você pode apagar o espírito, mas ele continua dentro de você. Então, diga assim: Deus está comigo todos os dias, até o fim. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dEle. Mas Ele continua conosco. Davi fala: como eu me ausentarei do teu espírito, se eu vou no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu subo aos mais altos céus, o Senhor lá também está. Deus está conosco porque Ele te ama, Ele tem propósito para a tua vida, e Ele não desiste de você para perder para o diabo. Entenda, meu irmão. Jesus disse: todo aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Ele vai lutar por você, mas é você que vai tomar a decisão de deixar de ser um coitadinho que perde para o diabo todo o tempo e é manipulado pelos sentimentos e pelas emoções, e vai ser mais intencional, e vai se levantar contra o diabo, e vai dizer: eu vou me sujeitar a Deus, e eu te resisto, Satanás. Amém ou não? E a Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Pessoas que estão debaixo das fortalezas da mente não tem vontade de buscar a Deus, a presença de Deus é enfadonha, o culto é chato, a pregação é chata, é tudo ruim. Ler a Bíblia, então, nem pensar. Por quê? Porque todas essas coisas que você não tem vontade de fazer são libertadoras. E nós precisamos intencionalmente escolher. E eu quero dizer que nós nos aproximamos de Deus através de uma mudança de mentalidade que a Bíblia chama de arrependimento. Um dos homens que Deus mais valorizou o coração foi Davi. E olha que esse camarada não é uma Brastemp, não. Eu confesso para vocês que até hoje eu falo: não, Deus, é sério mesmo que o Senhor ama o coração desse camarada? Mas Davi tinha uma coisa que Deus ama, meu querido. Salmo 51, ele está arrasado, porque ele se entregou aos desejos da carne, foi lá, teve o sexo com Betseba, que era uma mulher casada, ela engravidou, ele teve que mandar matar o marido dela, porque senão ela ia ficar grávida, ele estava na guerra, não estava tendo relação com ela, ela ia ser apedrejada, gente. Então, além de adulterar, ainda teve que matar o fulano que não tinha culpa de nada. Mas aí ele vai e busca Deus. Muitas coisas acontecem, ele perde esse primeiro filho, Deus o perdoa, mas olha o coração dele em Salmo 51, 1-3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, eu reconheço que eu fiz é terrível, mas perdoa-me, Senhor. E lá no versículo 12 do mesmo capítulo 51 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Davi não deixou de buscar a Deus porque pecou, ao contrário, ele buscou a Deus, se quebrantou, se arrependeu, e Deus o perdoou. Querido, achegue-se a Deus. Não importa o que você tenha feito, o que Jesus fez na cruz é mais poderoso do que o seu pecado. Não se afaste de Deus, não acredite na mentira de que Deus não te ama. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho pródigo fez o que tinha de pior, e quando ele perdeu tudo, ele resolveu voltar. Se fossem os homens, ia dizer: agora gastou todo o meu dinheiro, se atolou no pecado, agora vem aqui pedir arrego, vai te catar, meu. Mas não, a Bíblia diz que o pai já estava de braços abertos e correu para ele. Querido, Deus te ama, essa é a verdade. Deus te ama e Ele não desistiu de você. Enquanto houver vida, há
oportunidade do arrependimento, e o arrependimento é mudança de mentalidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Decida buscar a Deus, decida encher a tua mente com a palavra de Deus, decida vir à igreja, decida orar, decida ler a Bíblia todo dia. Mas não estou com vontade. Leia do mesmo jeito. Vai chegar uma hora que aquilo vai entrar na tua alma e vai mudar o teu coração. Amém, irmãos? Eu cansei de muitas vezes, todas as madrugadas eu oro, mas muitas vezes eu não sinto nada. Quando eu não estou sentindo nada, eu fico de joelho. Em muitos momentos da minha vida que eu estava frio com Deus, eu dizia: Deus, por que eu estou assim? Eu quero sentir tua presença, eu quero me quebrantar na tua presença, eu quero sentir o teu amor, eu quero a tua presença. E eu falo para Deus: se o Senhor tratou Davi, trata comigo assim também, porque eu te amo, eu te quero. E queridos, não tem nada que dá mais alegria e satisfação do que sentir a presença de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a segurança que há em Deus. Amém? O diabo quer que você sinta longe dele, indigno, pecador, mas o sangue do Cordeiro nos purifica de todos os pecados. Ele venceu na cruz, os seus pecados já foram perdoados. Amém, igreja? Decida buscar a Deus. Jeremias 29, 13, 14 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você quer resolver os seus problemas? Busque a Deus para valer, de coração, de todo o coração. E Deus fala: aqueles que me buscam desse jeito vão me encontrar. Eu me lembro que no ano da morte da minha mãe, eu estava pregando numa série e eu disse para a igreja: olha, domingo venha todo mundo, porque eu vou ungir todo mundo. Todo mundo. A Lília falou: nossa, a igreja tinha umas 500 pessoas, você vai conseguir? Eu falei: vou ungir um por um. Uma unção de libertação. Minha mãe morre no sábado subsequente. A minha mãe era a minha grande segurança de amor. Eu estava arrasado, irmãos. Falei: como é que eu vou ungir 500 pessoas no domingo? Eu sepultei minha mãe no domingo de manhã, e o culto era à noite. Mas eu falei: Senhor, eu disse que eu ia. Eu preciso da tua unção na minha vida. Eu fui visitado pelo Senhor de uma forma tão extraordinária, que eu preguei naquele dia. Eu não sei quantas pessoas estavam nesse dia. Vocês tem aqui, as pessoas estão levantando a mão, são poucas. Temos algumas, claro, era uma igreja muito menor. Naquele dia eu senti como se Deus tivesse me arrancado do chão. Eu senti a plenitude de Deus todo o tempo daquele culto. E Deus falou para mim assim: todas as vezes que você me buscar, eu vou te visitar desse jeito. Eu me lembro que um dia eu estava vindo da fazenda para cá. Naquele dia eu estava assim, sabe, uma luta muito grande, porque eu estava me sentindo assim sozinho. A minha mãe era a pessoa que me dava aquela segurança. Eu disse para a Lília: depois que minha mãe foi, agora minha segurança de amor é você. E ela se tornou, viu? Brincando, fazendo um comentário aqui, brincadeira. Quando eu casei com a Lília, a gente discutia por bobagem, né? A gente era super apaixonado, mas sabe, dois meninos casados, né? Eu falava: pega uma água para mim. Ela: eu não. Eu falava: mas a minha mãe nunca me deixou sentir sede. Ela falou: você não casou com a mãe. Irmãos, hoje ela pega água para mim sem eu pedir. Não é minha mãe, tá? Ainda fazemos aquelas coisas assim. Mas me ama com amor extraordinário e incondicional. Bom, tudo isso para dizer para você que toda vez que você buscar a Deus de verdade, Ele vai suprir. Queridos, você não precisa viver infeliz. Você não precisa viver com medo do futuro, inseguro, com vazio.
Eu estou cansado de receber crentes que não têm alegria, não têm satisfação. A satisfação só Jesus que dá. Busca Ele, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amém. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio nessa palavra. Oh, aleluia. A quarta atitude: creia que Deus se achegará a você. O versículo 8 diz: chegai-vos a mim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Deus nunca encolherá o braço para aquele que busca socorro. Deus nunca vai virar o rosto para você. Quando Jesus na cruz, Ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus virou o rosto e desamparou Jesus. Sabe para quê, meu irmão? Para que Ele nunca tivesse que fazer isso para mim e para você. Você imagina? Filho é a pessoa que você mais ama. Você dá a vida sem pensar. E se nós que somos seres humanos falhos somos capazes de fazer isso, que dirá Deus? E Deus virou o rosto para Jesus, para que Ele não precisasse virar o rosto para você. Então, querido, creia. Quando você estiver diante de um apuro, de uma dor, de uma dificuldade, de uma depressão, de uma angústia, clame por Ele, achegue a Deus e Ele se achegará a você. Deus é um Deus de perdão, de reconciliação. Deus é um Deus de propósito, e o propósito que Ele tem para a sua vida está na eternidade. Certa vez, Pedro chegou para Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar, hein? 7 vezes. E na cultura hebraica o número 7 é o número da totalidade. Ele falou: é sempre mesmo? Jesus falou: não, Pedro, 70 vezes 7. E se Ele disse que Pedro devia fazer isso, é porque Ele faz antes. Por isso que a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o coração de Deus. A consciência do pecado nos faz fugir de Deus, mas o arrependimento nos aproxima de Deus. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso significa, gente, que o trono da graça já está lá, mas quem se aproxima dele sou eu e você. Isso é literalmente uma ordem de Deus. O tempo é um substantivo hortatório, é uma ordem. Achegue-se a Deus confiadamente, junto ao trono. Trono do quê? De lei, de juízo, diga de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você chega a Deus, diante de Deus, antes de pecar, a graça dele será oportuna para te livrar do pecado. Mas se você tiver caído e você chegar a Deus no trono da graça, a graça dele será oportuna para te perdoar o pecado. Agora, Deus quer que nós nos aproximemos dele, irmãos, porque quanto mais perto dele nós estamos, mais longe nós estamos do pecado e do diabo. Amém ou não? Quanto mais na atmosfera de Deus, mais você vai viver a vitória. Então é assim que você desconstrói as fortalezas da mente, com atitudes intencionais. Em primeiro lugar, sujeitando-se a Deus e a sua palavra, e o diabo vai fugir de você. Depois, nos achegando a Ele e crendo que Ele se achegará em nós, como uma atitude não simplesmente resposta de um momento emocional do culto, mas de uma mudança de vida. Amanhã cedo vai ler a Bíblia e vai orar antes de sair do teu trabalho. Isso é intencional.
Gaste tempo com Deus e Deus vai falar com você, amém? Quando Pedro andou nas águas, ao olhar para os lados, ele afundou. Mas quando ele clamou, Jesus estava lá. E Jesus sempre estará perto de você para te livrar quando você clamar. E a última atitude que nós precisamos ter, meus queridos, é destruir literalmente a fundação da fortaleza da mente. Uma fundação é o que sustenta uma casa. Se você abalar a fundação, a casa cai. E como é que você destrói a fundação dessas fortalezas da mente que te aprisiona? É a última parte do versículo 8 do capítulo 4 de Tiago. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, tem duas mentes, limpai o coração. Aqui Tiago está falando de duas maneiras de você destruir essa fundação. A primeira é purificando as mãos, e aqui fala dos atos exteriores. Você gosta de fazer fofoca? Como é que você purifica os seus lábios? Parando de fofocar. Porque a fofoca é maledicência. Todo fofoqueiro, ele quer destruir alguém, portanto vem do inferno a fofoca. Eu me lembro que muitos anos atrás eu chamei a igreja, falei: irmãos, eu quero fazer um pacto com vocês. Quantos aqui querem aceitar o desafio de ficar um mês inteiro sem falar mal de ninguém? Todo mundo levantou a mão. Passou uma semana, eu perguntei, sinceramente, quantos aqui conseguiram ficar sem falar mal de ninguém nenhuma vez? Irmãos, não tinha 5% da igreja. Falei: gente, vocês são fofoqueiros mesmo, né? Como é que você vence uma coisa dessa? Você vence literalmente dizendo: eu vou decidir fazer isso. Então purificar a mão, vós pecadores, significa romper com os hábitos pecaminosos. É o camarada que fala: pastor, eu estou apaixonado por aquela mulher, mas ela é casada, então sai fora. Ah, mas eu não consigo deixar de usar o baseado. Meu irmão, você não está conseguindo, vai para um centro de recuperação, mas decida que você vai abandonar. Enfrente o seu pecado até que Deus te dê a vitória, amém? Pode não ser que não aconteça de uma hora para outra, mas você vai vencer se você tiver a intenção. A primeira maneira de você começar a destruir a fundação é purificando as suas mãos, ou seja, confessando a Deus o seu pecado e deixando o pecado. Mas a segunda maneira é vós que tem ânimo dobre. Eu vou ler o texto aqui para não deixar nada de fora. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é ânimo dobre? Uma hora você é crente, outra hora é um demônio. Uma hora você ama, outra hora você odeia. Uma hora você é fiel, outra hora você é infiel. Escolhe, meu irmão. Purifica o coração, vai para Deus. Diga: Deus, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser um crente que te agrada, amém? Que tem autoridade no testemunho. Mas vejam como em todas essas ações, Deus fala que a responsabilidade é tua. Livre-arbítrio é um fato. Deus vai cobrar de mim e de você todas as atitudes que a gente tem. Eu conheço muitas pessoas que se entregam a Jesus e rapidamente se tornam uma potência. E conheço outras que passam a vida inteira amarradas nos mesmos pensamentos e os mesmos pecados. O que faz de uma ser tão vitoriosa e a outra tão derrotada? Não pagou o preço necessário. Então, querido, purificai as mãos,
Mas vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Amém? Os versículos 9 e 10 de Tiago 4, a continuação desse texto, diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tem momentos na vida do crente que ele tem que chorar. Como eu disse, nós vivemos numa sociedade que só quer alegria, só quer prazer e gozo. Mas tem momentos na vida de uma pessoa que, se ela não chorar e ela não cortar na carne, ela não vai ser vencedora. Às vezes uma pessoa tem um câncer, ela tem que passar por todo um processo doloroso, é quimioterapia, é operação, e ela está lutando pela vida, ela muitas vezes chega perto da morte, mas depois recupera e sobrevive. Deus quer que você encare aquilo que te aprisiona, aquilo que te afasta da vontade de Deus, com seriedade. E se for necessário, chore, lamente, rasgue o coração. Humilhe-se na presença de Deus e o Senhor vos exaltará. Ele vai te dar a vitória. Você vai olhar para trás e vai dizer: eu venci porque o meu Deus me deu a vitória. Amém, igreja? Você já imaginaram uma igreja cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus, porque decidiu andar na vontade de Deus? É uma igreja que o diabo não para. É uma igreja que o diabo não para. Mas tudo acontece aqui, na mente. E eu termino esta palavra para continuar na semana que vem, dizendo para vocês o mesmo texto que eu comecei. Embora estejamos na carne, ou seja, vivamos num mundo físico, não militamos na carne. Ou seja, a nossa guerra não é humana, é espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Você tem o Espírito Santo, você tem o sangue de Jesus, você tem a palavra de Deus. Mas quem vai destruir as fortalezas, quem vai anular os sofismas, é você e eu. É uma escolha que você faz perante o Senhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Um dia, queridos, todos nós vamos chegar na presença de Deus. E o Senhor vai perguntar para mim e para você: filho, filha, como você enfrentou as suas guerras? Como você viveu naquele mundo? Para minha glória, carregando a cruz a cada dia, mortificando a carne? Ou debaixo de fortalezas, sendo dominado por emoções, por sentimentos, desobedecendo a minha palavra? Arrependimento, mudança de mente. Senhor, eu oro agora para que, da mesma maneira como o Senhor falou muito comigo nessa palavra, o Senhor venha agora, Senhor, sussurrar nos ouvidos dos meus irmãos que nunca é tarde para fazer a escolha certa. Senhor, nós não queremos ter uma mente dividida, não um ânimo dobre. Nós queremos, ó Deus, viver para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós lutamos contra o império das trevas, mas a Tua palavra diz que Jesus despojou o império das trevas
principados e potestades. Por isso eu oro pelos meus queridos, pelas minhas ovelhas, pelos meus irmãos, por todos aqueles que estão me vendo agora pela internet. Eu oro, Pai, por um mover do Teu Espírito, para que haja uma mudança na mente, uma libertação na mente. Pai, mas amanhã nós vamos começar de novo uma outra guerra, e nós queremos fazer a escolha certa de andar em obediência. Toca agora, Senhor. Eu quero começar perguntando a você: ninguém pode ser liberto completamente se Jesus não passar a habitar nele. O apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele quer habitar em você, mas primeiro você tem que entregar o seu coração a Ele. Se você ainda não tem certeza desta entrega, essa é uma dúvida que você não precisa ficar com ela. Basta que você confesse com a tua boca e creia no coração que Jesus é o teu Salvador e o teu Senhor. Se você quer hoje fazer essa entrega, eu quero orar por você e com você, onde você estiver. Eu quero que você levante a sua mão, onde você estiver, em nome de Jesus. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de Deus fazer algo novo na sua história. Há alguém aqui? Levante a sua mão, a igreja, por favor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus lá atrás, graças a Deus aqui também. Eu quero pedir que você que está entregando a vida para Cristo hoje, num ato de intencional, saia do teu lugar e vem aqui à frente, e eu vou fazer uma oração por você, e hoje a tua vida vai ser transformada. Hoje começa uma nova história. Saia do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Fiquem bem aqui no meio, por favor. Pode vir, gente. Eu sei que o inimigo está lutando na sua mente, mas se você tem o desejo no teu coração, não resista. Pode vir, porque hoje é dia de salvação. Muitas pessoas se entregando, e você que está nos vendo pela internet, você também pode entregar a vida para Jesus, para que Ele mude a sua história a partir de hoje. Põe a mão no seu coração. Enquanto eu estiver orando, se você criar coragem, pode vir também. Põe a mão no coração e ore assim comigo: Senhor Deus, venha, Senhor, pode vir, eu te espero. Diga: Senhor Deus, eu quero hoje entregar minha vida a Ti. Eu confesso que sozinho eu não consigo, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Diga: perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu creio. Mais gente chegando. Aplauda o Senhor. Deus está libertando as pessoas. O inimigo está lutando pelas almas. Pode sair do teu lugar. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de um novo começo, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu não quero ter uma mente dúplice. Eu quero ser Teu, Senhor. Me entrego e creio que lá na cruz os meus pecados foram perdoados. Amém. Aplauda o Senhor, gente. Muitas vidas se entregaram. Você que está na internet, coloque o seu nome no QR Code aí, que a gente quer orar por você. E eu vou pedir para vocês seguirem os diáconos, eles vão orar pela sua vida. Mas parabéns por essa decisão. Hoje começa uma nova história. Aplauda o Senhor, igreja. É para isso que nós existimos. Eu quero dizer algo para você. Tudo que você ouve afeta a sua mente. As músicas que você ouve, as conversas que você tem. Então toma cuidado quem são as pessoas que você permite que entrem na sua vida. E decida. Seja humilde para cada dia dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda. Pastor, mas você já venceu todas as suas áreas? Já venci muitas delas.
Mas tem outras que eu ainda não venci, mas eu não desistirei até o final da minha vida. E é isso que Deus quer de você. Um coração como o de Davi. Davi não estava nem aí para os homens, irmãos. Saul, em contrapartida, desobedecia a Deus descaradamente por causa dos homens. Preocupado com a opinião das pessoas, Davi não estava nem aí para as opiniões das pessoas. Mas quando Deus falava com ele, ele se rasgava o coração. Deus espera isso de você. Ele é o autor da tua vida, Ele é o teu salvador, Ele é o teu provedor. Ele quer que você se importe com o que Ele se importa. E a Bíblia diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não tem jeito melhor de amar a Deus do que dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Então eu quero que você agora, meu querido, você que precisa de uma libertação hoje, de alguma área da sua vida, pode ser um vício, pode ser uma autoimagem negativa, pode ser uma ferida do passado que te aprisiona, pode ser uma tentação, pode ser uma maledicência, não consegue deixar de invejar outro. Eu não sei qual que é a área da tua vida, mas eu sei que Deus tem libertação para você. Então, se você hoje quer tomar uma decisão de entregar essa área da tua vida a Deus, saia do teu lugar e vem aqui à frente, e nós vamos entregar tudo ao Senhor. Pode vir. Hoje é dia de transformação, em nome de Jesus. Pode vir. As pessoas muitas vezes ficam: o que eles vão pensar de mim? Pouco importa o que eles vão pensar de você. Hoje é dia de você entregar aquela amarra da tua alma, do teu coração, aquele medo, aquela dificuldade, aquele vício, aquele temor, aquela lembrança do passado que te aprisiona. Hoje é dia de você falar: eu não quero mais, eu quero viver para a honra e glória do teu nome. Senhor Deus, como é bom poder chegar com confiança ao trono da tua graça. Não porque nós sejamos perfeitos, mas porque Jesus é perfeito. Cada vida aqui, Senhor, o Senhor conhece pelo nome. Cada vida que o Senhor sonhou e criou com um propósito para a tua glória. Mas, Senhor, nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas nós estamos aqui no trono da graça, Senhor, para encontrar socorro na hora oportuna. Deus, eu te peço, arrebenta os grilhões do diabo. Deus, eu te peço, Senhor, nesse tempo em que há tantas vozes, nesse tempo em que há tanto espírito de engano, tanto sofisma, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Oh Deus, Espírito, fala conosco, Senhor, porque nós queremos viver para iluminar este mundo de trevas. Ajuda-nos no dia a dia, em cada momento de tristeza, de cansaço, de abatimento, de dúvida, de culpa. Espírito Santo, fala conosco, fala com o teu povo. Eu te peço que agora, Senhor, eles se sintam amados por Ti, perdoados por Ti, porque Jesus já perdoou. Fala para Deus agora: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz, no meu lugar. O Senhor foi rejeitado para que eu pudesse ser aceito. O Pai virou o rosto para o Senhor, para que não virasse para mim. Por isso agora, Senhor, diante do trono da graça, eu recebo o teu socorro. Obrigado, Senhor. Eu escolho intencionalmente viver para a tua glória. Amanhã, quando a luta começar, eu vou me lembrar dessa palavra, e eu escolho morrer para mim, para viver para Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu recebo, diga: eu recebo o teu perdão, a tua graça.
eu vou cumprir o teu propósito. Amém. E que a graça maravilhosa de Jesus, e que o amor de Deus, de Abba, o Papai, e as consolações do Espírito Santo seja com a tua vida todos os dias, até a consumação dos séculos.